Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. E eu já estou recebendo aqui o Dr. Luiz Rocha, que é cirurgião vascular. Bom dia, doutor. Bom dia, Patrícia. Muito obrigado pelo seu convite aqui. Eu que agradeço. Vou tomar minha aguinha porque minha voz ainda não está 100%. Primeiro, doutor, a gente está ouvindo falar muito sobre lipedema, mas o que é, afinal de contas? Vamos separar essa palavra, Patrícia, em duas: lipo e edema. Lipo vem de gordura e edema pelo aspecto inchado. A diferença entre o lipedema e o sobrepeso, a obesidade, é a distribuição. Enquanto a pessoa que sofre com sobrepeso ou obesidade tem uma distribuição no corpo todo dessa gordura, região abdominal, região visceral, extremidades, a paciente portadora de lipedema não. Essa gordura fica mais distribuída na região das coxas, das pernas e poupa o abdômen, os pés, as extremidades. Então essa pessoa tem a sensação de que ela vive em dois corpos diferentes. Um corpo que consegue perder medidas e o outro que não consegue. E quando é que é mais na mulher que aparece, doutor? É quase que exclusivamente na mulher, uma doença que tem algumas características genéticas que fazem com que a mulher seja afetada, inclusive por questões hormonais. E como é que ela começa a perceber os primeiros sinais? O momento onde o lipedema mais se manifesta são naqueles momentos de transição hormonal, como por exemplo na puberdade, ou após uma gravidez, ou então na menopausa. Então a pessoa começa a sentir que está acumulando uma certa gordura na região das coxas, das pernas, e existe uma característica muito interessante, que é a dor. A gordura normal, Patrícia, ela não deveria ser dolorosa, não deveria ser sensível, mas a nossa paciente portadora de lipedema, ela muitas vezes não consegue tolerar muito bem o toque na perna, ou até mesmo a massagem, que deveria ser algo agradável, mas na paciente portadora de lipedema isso se torna um desconforto. Que médico que a gente procura? Olha, nós como cirurgiões vasculares estamos muito habituados a receber no nosso consultório pacientes com queixas de sensibilidade dolorosa nas pernas, de inchaço, de peso. Então é a pessoa que deve ser procurada primeiro o cirurgião vascular, até porque em muitos casos o lipedema se associa também a doenças vasculares circulatórias, como por exemplo as varizes e os transtornos dos vasos linfáticos. Então o vascular é o começo, mas ele nunca estará sozinho. O vascular estará ao lado da paciente e quem será a protagonista é a paciente, ao lado do vascular, nutricionista, fisioterapeuta, até mesmo suporte psicológico e de outros médicos, como endócrino para tratar questões hormonais e também o cirurgião plástico em alguns casos. Ela tem que fazer um tratamento mais invasivo ou dieta já ajuda? Olha, a dieta é muito importante, mas a diferença, por exemplo, da dieta para o sobrepeso, a obesidade, é que não basta só reduzir as calorias, nós precisamos desinflamar essa paciente. Então, é necessário um trabalho muito intensivo com a nutrição e, geralmente, além disso, a fisioterapia e uma série de outros fatores que são associados. Tomar mais água também ajuda, sabia? Eu estou no caminho certo. Está no caminho certo, mas você não precisa, né, Patrícia? Mas assim, a água ajuda até mesmo a ativar a nossa drenagem linfática natural. E sim, somente após pelo menos 3 meses de tratamento, onde a paciente estará menos inflamada, menos sintomática, alguns casos podem também se beneficiar de procedimentos cirúrgicos. Isso tem uma idade que a gente já deve se preocupar para prevenir ou não? Bom, como eu falei, algumas vezes isso se manifesta cedo, logo após a puberdade, e às vezes só vai se manifestar depois, na época da menopausa. O importante, Patrícia, é conscientizar, é falar sobre o problema para que as pessoas escutem isso e elas comecem a perceber: será que eu tenho lipedema? Será que eu tenho dificuldade de perder medidas nas pernas? Será que minhas pernas têm essa sensibilidade dolorosa? Hematomas. Às vezes a pessoa surge com um hematoma na perna e não sabe o que aconteceu, não lembra de ter batido. São sinais que devem despertar a atenção para procurar ajuda. Nossa, e às vezes a gente acha assim, passei um nervoso, apareceu um hematoma. Eu ouvi isso ontem, inclusive. Pode ser já um sinal, então? Pode ser um sinal devido a essa fragilidade capilar, essa fragilidade circulatória. A paciente do lipedema se manifesta também dessa forma. É hereditário, doutor? Existe um componente hereditário muito forte. Então, em 60% ou mais das pacientes portadoras de lipedema, é possível identificar algum familiar por parte de mãe ou às vezes até por parte de pai. Apesar do pai não ser afetado, às vezes uma tia, uma avó por parte de pai que também teve o lipedema. Tem graus, né? Como a gente está vendo aqui.
Sim, correto. No começo, o lipedema ele não altera a superfície da pele. A pessoa começa a passar a mão e ela sente como se tivesse uma sensação de um saquinho de ervilha ou de bolinhas de isopor. Conforme a doença progride, começa a afetar de uma forma mais intensa o subcutâneo, que vai tendo essa sensação de nódulos mais volumosos, mais profundos, e também começa a afetar a superfície da pele. A pele vai mudando para aquele aspecto mais seco, mais duro, como se fosse uma casca de laranja. E os graus mais avançados comprometem a mobilidade. A pessoa começa a ter esses acúmulos de gordura na região interna das coxas que vão raspando uma coxa na outra, atrapalham para a pessoa até mesmo se movimentar. Então é uma doença que quanto antes for detectada, quanto antes as medidas forem tomadas, nós conseguimos frear e impedir a progressão desse problema. Ah, isso que eu ia perguntar, doutor. Dá para evitar chegar no último, então? Exato, e é por isso que é tão importante a gente conscientizar as pessoas, chamar a atenção nos casos mais precoces, para que sim, através de toda essa abordagem terapêutica, seja possível impedir esse agravamento que vocês estão vendo. Quer dizer, aparecer um sinalzinho, doutor, é bom procurar o médico, então, né? Com certeza. E tanto em problemas circulatórios, varizes, lipedema, quanto antes for feita essa avaliação, quanto antes forem tomadas medidas para tratamento, melhores serão os resultados, tanto do ponto de vista de saúde, funcionais e até mesmo de preservação da estética. Doutor Luiz Rocha, muito obrigada. Me perdoe a tosse, mas eu vou ficar 100% zerada. Eu amei esse tema. Seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigado. Muito importante a gente conscientizar as pessoas e a gente falar de saúde.